Tudo bem com vocês? Você sabe onde a gente está? A gente está em uma biblioteca, onde a gente tem muitos livros. E você sabe por quê que a Bíblia tem esse nome? Porque a Bíblia, ela também é uma biblioteca. Porque na Bíblia, lá nela tem vários livros. São 66 livros. Isso, 66. Não se esqueça disso. A gente tem Bíblia, por exemplo, pesada. A gente tem Bíblia leve. A gente tem Bíblia pequena. A gente tem Bíblia grande. A gente tem porções da Bíblia em inglês. A gente tem porções da Bíblia em grego. E também nós temos porções da Bíblia em espanhol. E não nos esqueçamos também que a gente tem a Bíblia para as crianças. Na Bíblia, desses 66 livros, a gente vai falar um pouquinho sobre os 5 primeiros. Tá legal? Então, guarde aí 5 livros que a gente vai ver os 5 primeiros livros da Bíblia. E antes da gente falar dos 5 primeiros livros, a gente vai fazer uma oração com a tia Fabi. Né, tia Fabi? E aí, vamos fazer a nossa oração? 5 dedinhos nessa mão, outros 5 aqui estão, junto a Deus em oração. Querido Deus, Pai amado, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos reuniu aqui para conhecermos mais de Ti, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós dentro das nossas casas e que hoje podemos estar aqui, juntos, para conhecer mais de Ti. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Heavy Mal, que 5 livros são esses? Oi, tia Fabi. Os 5 livros? Os 5 são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia que Moisés escreveu. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? Vamos lá? E os 5 livros, como a gente falou, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, a gente vai começar a falar um pouquinho de Gênesis. Gênesis vai falar o que pra gente? Gênesis vai falar que Deus criou todas as coisas, mas todas mesmo. Todas que andam em cima da terra, todas que voam no ar e todas as que nadam embaixo d'água. Tá bom? Então, olha só, por exemplo, Deus criou o sol e as estrelas, criou também a lua, os planetas e tudo mais. Deus criou também as flores, todas as plantas que estão no planeta Terra, foi Deus que criou tudinho isso. E criou também, por exemplo, aquilo que voa, como borboletas e os passarinhos. Deus criou tudinho isso. Criou também aquele animal que olha bem lá espichado lá do alto. Criou a girafa, criou o leão, criou, por exemplo, o tigre e criou também o hipopótamo. E no livro de Gênesis, conta a história, por exemplo, de gente muito importante. Conta a história de Abraão, por exemplo, que diz que quando Deus abençoou ele, diz que ele abençoaria com ele todas as famílias da terra. E a nossa família não é abençoada? A sua família não é abençoada? Jesus Cristo abençoa a nossa família. Esse é o primeiro livro, o livro de Gênesis. Tá legal? Quando a gente fala no livro de Gênesis, tem um personagem lá que é chamado de Jacó. Jacó teve 12 filhos. E aí, um desses filhos, que é José, foi parar lá no Egito. Lá no Egito, chegou a José como o primeiro morador da família, mas depois chegou toda a família dele. Mas era uma família muito pequitinha. Mas lá,
no Egito, a família cresceu. E depois que a família cresceu, Deus tirou essa família toda de lá rumo à terra prometida. E aí é onde a gente chega no livro de Êxodo, o segundo livro. No segundo livro, uma coisa muito legal da gente ver são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Nos 10 mandamentos, a gente tem Moisés que chegou lá no monte e recebeu 2 tábuas de pedra. E aí ele recebeu, nessas 2 tábuas de pedra, ele recebeu algumas leis que Deus mandou para que o povo caminhasse sempre bem, obediente e feliz. Por exemplo, ele falou assim no livro de Êxodo, disse assim, ó, não há outro Deus, sou só eu. Você deve adorar somente a mim. E disse assim, não fica falando Deus, Deus, Deus por qualquer coisa. Fala com todo carinho e amor o nome de Deus. Também ele falou assim, olha, no dia de domingo, por isso, ó, você vai trabalhar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, mas no 7º dia é o dia de adorar ao Senhor. Por isso é que a gente está fazendo isso no domingo, não é? E ele passou também outras coisas, olha só. Para os filhos disse assim, vocês devem amar os seus pais. Também falou assim, olha, vocês não devem matar ninguém, sejam amigos uns dos outros. Também falou assim para os maridos e para as mulheres, né? Dizendo assim, olha, não vamos trair ninguém, vamos ser fiéis um ao outro. Também disse aqui, olha, você não deve roubar nada de ninguém. Também ele falou aqui no 9º mandamento que a gente não deve fazer fofoca. E no 10º mandamento que a gente não deve querer as coisas dos outros. A gente deve ficar feliz com aquilo que a gente tem. Esse foi o livro de Êxodo. Quando depois chegou no livro de Êxodo, então a gente tem Gênesis, Êxodo e agora a gente tem Levítico. No livro de Levítico nos fala de sacrifícios. O que são sacrifícios? Lá bem no passado, o povo fazia o seguinte, faziam sacrifícios a Deus, normalmente com animais. Sacrificavam animais, matavam os animais. Mas aí Deus falou o seguinte, falou assim, não, eu vou mandar o meu filho, Jesus Cristo, que ele de uma vez por todas foi o sacrifício que morreu na cruz, mas ressuscitou no 3º dia. E aí agora a gente não tem mais necessidade de fazer sacrifício, porque Jesus já foi o nosso sacrifício. Então, quando a gente chega em Levítico lá no passado tinha as leis para poder fazer os sacrifícios, mas agora a gente já tem Jesus Cristo como o nosso sacrifício. Quando a gente chega no livro de Números, a gente percebe que o povo de Deus já era muita gente. Lembra daquela família lá em Gênesis que entrou um pouquinho de gente só lá no Egito? Agora virou um montão de gente. E aí, como Deus não faz diferença entre as pessoas, mas Ele ama todo mundo, o que aconteceu? Ele ama tanto os baixinhos quanto os grandões. Melhor dizendo, Deus ama tanto as pessoas pequenas, quanto as médias, quanto as grandes. Porque Deus não faz diferença de ninguém. Deus ama todo mundo de forma igual. Então nós também devemos amar a Deus. Então esse é o livro de Números. Quando a gente chega no livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, o povo tinha passado andando no deserto muito tempo. Muito tempo. Lembra daquela passagem do Mar Vermelho que se abriu e o povo passou por ele? Então, depois desse evento, depois desse acontecimento, o povo andou muito tempo pelo deserto. E aí, pode ter acontecido de que os mais novinhos não sabiam das leis. E aí o livro de Deuteronômio, esse nome assim bem diferente, né? Vem contar pra gente das leis que foram passadas por Moisés lá no passado.
E agora o povo precisava tomar conhecimento de novo da lei. E agora olha só que legal. Se a lei foi dita para poder relembrar o povo que era preciso amar a Deus acima de todas as coisas, o que nós devemos nos lembrar hoje? Nós devemos nos lembrar que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós devemos lembrar, por exemplo, que devemos fazer coisas boas para agradar a Deus. E como aquele povo bem pequititinho cresceu e virou um povão, por que será? Porque Deus abençoou. Então é tarefa nossa agora apresentar Jesus Cristo, apresentar Papai do Céu, o nosso Deus, que faz com que as pessoas andem bem e cresçam. E para que as pessoas possam crescer e ficar muito felizes e fortes e saudáveis na fé, a gente deve falar de Jesus Cristo para o coração das pessoas. Tá legal? Então, vamos lá lembrar? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São esses 5 livros da Bíblia. Agora a gente vai fazer, no próximo videozinho, a gente vai fazer uma tarefa. Essa tarefa que a gente vai fazer, a gente no meio da semana, a gente vai se encontrar virtualmente aí e eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer. Tá legal? Então, essa tarefa que a gente vai fazer agora é uma tarefa para a gente poder lembrar os 5 livros da Bíblia. No domingo que vem, a gente vai falar desse grande amor de Deus para a nossa vida. Tá legal? Então, ó, um beijo grande do Heavy Mal, que é bom. Fiquem com Deus. Olá, gente, tudo bem com vocês? O Heavy Mal falou que na semana que vem a gente vai falar sobre amor. E na semana que vem também a gente vai cantar uma musiquinha. E pra gente já tá craque, vamos aprender a musiquinha logo agora? Vamos cantar mais uma vez para memorizar? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Agora a gente vai orar então para Papai do Céu, para depois a gente partir para a nossa tarefa. Tá legal? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo que aprendemos aqui hoje, pedindo que o Senhor nos proteja e nos guarde e toda a nossa família. Se nós oramos em nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a ajuda do Santo Espírito esteja sobre a nossa vida. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tudo bem? Para a nossa tarefa, para a gente lembrar dos 5 primeiros livros da Bíblia, a gente vai precisar de uma folhinha branca e da nossa mão e de uma canetinha. A gente vai colocar a nossa mão aqui e a gente vai desenhar a nossa mão. Eu sei que vocês vão desenhar melhor do que eu, porque eu não sou nenhum desenhista, né? Mas vamos lá. Olha a minha mão como é que ficou bonita. E aqui, então, em cada dedinho, eu vou escrever o nome de um livro. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, para não me esquecer. E aí depois você pode colorir da cor que você quiser e tudo mais. E aí no nosso encontro semanal e virtual, a gente vai ver como é que ficou o trabalhinho de vocês, tá bom?
Tchau, tchau.